Bom dia, eu sou o Gabriel Tavares e hoje aqui com o João Pedro Noronha vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Fortran. Vamos dar uma breve introdução sobre o que é essa linguagem, quais suas principais características, como ela surgiu, como se vem desenvolvendo, entre outros tópicos. Aqui. Nesse primeiro momento da apresentação, a parte 1, eu vou apresentar para vocês dois tópicos principais. O primeiro é conhecendo o Fortran, em que eu vou dar uma breve introdução sobre o que é essa linguagem. E no segundo momento, eu vou falar sobre o histórico de versões, que eu vou explicar um pouco sobre a história de cada uma das versões e o que ela vem trazendo a mais para o desenvolvimento dessa linguagem. Em conhecendo o Fortran, vemos aqui que a origem dessa família de linguagem de programação foi desenvolvida a partir da década de 1950 e está sendo usada ainda hoje em dia. O nome é um acrônimo para a expressão IBM Mathematical Formula Translation System, que vai pegar o for de fórmula e o tran de translation para formar o Fortran. O Fortran, apesar de ser uma linguagem antiga, vem sendo usada até os dias atuais, porque ela é muito eficiente para o tratamento de cálculos matemáticos complexos, consegue trabalhar muito bem com números científicos, entre outras aplicações. Seu uso atual seriam aplicações que envolvem meteorologia, engenharia, alguns usos estatísticos, cálculos matemáticos, entre outras áreas. Então, é uma linguagem que é predominantemente usada pelo meio científico, justamente por essa eficiência que ele tem em tratar com operações matemáticas. Falando um pouco sobre o histórico de versões, vamos começar com a primeira versão, que é o Fortran 1, que foi lançado oficialmente em 1957. Foi o seu primeiro rascunho, já estava pronto desde 10 de novembro de 1954, mas foi só em abril de 1957 que ela foi oficialmente lançada e distribuída para todos os clientes do IBM 704. Depois desse lançamento, no segundo semestre desse mesmo ano, de 1957, os desenvolvedores já tinham uma noção de quais eram as principais deficiências que precisavam ser corrigidas no Fortran 1. E por isso surgiu o Fortran 2, que foi distribuído entre julho e setembro do ano de 1958, o ano seguinte do lançamento de sua primeira versão. Entre as deficiências tinha a falta de suporte para a programação procedural. Assim, um dos principais aprimoramentos foi a adição de subrotinas e funções. Também as instruções adicionadas, entre elas subroutine, function, end, call, return e command. Depois disso, nesse mesmo ano, o Fortran 2, o Fortran 2 trazia em sua maior parte correções, enquanto o Fortran 3, que foi lançado no ano entre 1958 a 1959, trazia principalmente aprimoramentos. Mas essa versão não chegou a ser distribuída em larga escala, por motivo de que nela tinha muitas funções, tinham funções que tinham dependência de funcionalidade que dependiam de uma máquina. Então não tinha portabilidade para ser o código escrito nele funcionar em outras máquinas. Aí, em 1962, chega ao mercado o Fortran 4, que sua principal característica foi aprimorar o que tinha no Fortran 2 e 3, retirando deles as dependências de máquina. Assim, o Fortran conseguia ser compilado. Né? Sim, assim o Fortran conseguia ser compilado em outras máquinas por não ter mais a dependência. No Fortran 4 já tinha se tornado um sucesso entre a comunidade científica. Começou a ser mais adotado pelos cientistas que perceberam que era uma linguagem muito eficiente no tratamento de cálculos matemáticos. Depois disso, em 7 de março de 1966, surgiu o Fortran 66, que foi um ponto muito importante na história do Fortran, porque foi aprovada a padronização da linguagem, que foi chamada de American Standard Fortran, que é o padrão americano de Fortran, e foram definidas duas linguagens principais, que é a Fortran, que era baseada no Fortran 4, que serviu como padrão, e o Fortran básico,
que ele é baseado no Fortran 2, só que sem os recursos dependentes de máquina. O Fortran 66 se tornou a primeira linguagem de programação realmente padronizada pela indústria e incluiu também nessa versão, no 66, várias implementações e instruções importantes. Desde quando foi disponibilizado, o Fortran já estava sendo a linguagem mais usada pela sociedade científica. Depois disso, em 1967, veio a versão do Fortran 77, que trazia principalmente a facilitação na programação de estruturas com blocos. Veio também junto com isso as funções if, then, else e endif. Em 1978 foi introduzida uma nova versão, o Fortran 77, que trazia consigo os comandos do while e end do. Ah, depois disso, vamos passando aqui para frente, chegamos aqui em 1992 com o surgimento do Fortran 90. Ele foi conhecido originalmente como Fortran 83, depois disso como Fortran 88, depois disso como Fortran 8X, antes de finalmente se tornar o Fortran 90. Quando ficou pronto, o Fortran já estava começando a perder popularidade, com o surgimento de outras linguagens de programação, com o crescimento da popularidade de outras linguagens de programação, como o C, C++, Ada e o Pascal. Em 1997, chegou ao mercado o Fortran 95, que foi uma revisão que acrescentou algumas pequenas alterações ao Fortran, que foi motivado pela necessidade de aproximar o padrão de linguagem High Performance Fortran, que é o HPF, no qual é voltado para o uso de computadores com arquiteturas mais avançadas. Depois disso, em 94, em 2004, chegou o Fortran 2003, que incorporou um conjunto de novos comandos que permitiu, entre outras coisas, o controle de exceções e a orientação a objetos. Em 2010, chegou o Fortran 2008, que trazia consigo novas funcionalidades como submódulos, comatrizes, a construção de Scalable Parallelism, a construção block ou escopos dinâmicos, e tipos de dados e componentes recursivos. Depois disso, chegamos finalmente à última versão do Fortran, que é o Fortran 2018, que foi lançado em 2018, que traz consigo a incorporação de duas especificações técnicas que foram publicadas anteriormente, que é a ISO IEC-TS 29113 de 2012, que é nomeada como maior interoperabilidade de Fortran com C, e a ISO IEC-TS 18508 de 2015, que é nomeada como recursos paralelos adicionais em Fortran. Eu sou o João Pedro Noronha e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco na prática de como funciona o Fortran. Para quesitos de melhor uso do hardware, eu vou estar usando o Fortran 95, porque é o que melhor tem compatibilidade com o meu hardware atual. Então, para poder fazer uso, eu tive que instalar o GCC e o GFortran, que é o compilador GNU do Fortran 95. E dessa forma, eu consigo transformar o código Fortran em um executável. Ok, passando agora para um arquivo do Fortran, temos aqui o exemplo de Hello World, onde podemos ver o comando para poder iniciar o programa e o comando para poder finalizar. Vejam que para isso a gente tem que colocar a palavra program e o nome do programa que a gente vai estar iniciando. E no final a gente tem que deixar o end program e o nome do programa. Aqui temos um print simples, que essa é a sintaxe de um print no Fortran. Você dá print, coloca asterisco e a vírgula. Não precisa de um ponto e vírgula no final. E a gente coloca a string. Eu vou compilar esse código aqui para vocês verem como ele fica. Esse comando que eu estou escrevendo, ele compila o código do arquivo .f95, que é o do Fortran 95, e um executável com o mesmo nome.
E agora eu vou executar o arquivo executável. Temos aqui o Hello World. Além disso, eu posso dar um exemplo para vocês de uma leitura e um tipo de variável que temos dentro do Fortran, que é um caractere. Assim como no C, o Fortran, por padrão, não trabalha com strings. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um caractere e declarar um array de caracteres. Aqui a gente deixa o implicit none para a questão de compatibilidade com o hardware. Ele vai evitar alguns erros dentro da declaração das variáveis. E aqui, logo em seguida, temos o print e perguntando qual é o nome. Depois temos a função read, que lê o nome, né, que é a variável, e adiciona na variável. E depois temos um print do nome. Eu vou mudar isso aqui para português para vocês verem um exemplo. E vou mudar o nome da variável. Tá. Qual o seu nome? Meu nome é. E agora eu vou rodar o gfortran -o name. Compilei o código. Agora eu vou rodar o executável. Qual o seu nome? João Pedro. E aí ele imprime e armazena na variável direitinho. Vou dar um exemplo agora de soma. Temos aqui outros tipos de variáveis. Estamos usando o tipo real, que é basicamente um ponto flutuante. Então, é importante a gente definir direitinho quais são os tipos das variáveis, porque o Fortran é uma linguagem de tipagem estática. E, além disso, por exemplo, se quiséssemos somar um inteiro com um real, o Fortran não ia aceitar, porque, por padrão, a linguagem não tem uma conversão de tipos. Se eu pegasse esse x, que é um real, e somasse com um inteiro, ele ia me retornar um zero, porque o Fortran não lida bem com isso. Por isso que existem outras linguagens atuais no mercado, como o C, que podem lidar. Atual que eu falo um pouco mais recente do que o Fortran, é claro. Ok. Aqui vamos rodar esse código. Gfortran -poll sum, que vai fazer a soma dos números. Eu vou rodar o sum. Vou digitar 3 e 5. É para ele me retornar um 8 com casas decimais. Ele me retorna 8 com casas decimais. Como podemos ver aqui. Outro exemplo que eu quero dar aqui, nosso tempo é um pouco curto, mas é o de testes lógicos dentro do Fortran. Então, por exemplo, vou colocar aqui integer escolha e vai ficar dentro do mesmo exemplo. Tá. Read escolha if é onde eu abro escolha for igual a 1, then eu printo uma mensagem. Você escolheu 1. Bem simples. E aí eu tenho que fechar esse daqui com end if. Podemos ver aqui como é que funciona a sintaxe de um if dentro do Fortran. A gente abre o if, termina com D e fecha o if.
Caso não escrevamos desse jeito, a linguagem acabará dando erro. Ok. Vou rodar esse mesmo código para economizar tempo. Digitar um número, 3 e uma escolha, né? Vou colocar 1. Você escolheu 1. Vamos tentar rodar de novo. 2, 2, 2 e não cai dentro do if. Então, esses são exemplos mais práticos de como a linguagem Fortran funciona. Podemos ver que é um pouco mais antigo e um pouco menos atual do que a gente utiliza hoje em dia no mercado. Mas a linguagem Fortran foi muito importante para a sua época, principalmente para o desenvolvimento da base da ciência da computação. Então, em sua época, ela era muito utilizada para poder fazer equações matemáticas e, por consequente, a linguagem foi sendo substituída, foi sendo outras linguagens que tinham melhor performance para devido aos usos, né, acabaram tomando o lugar do mercado do Fortran. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Um abraço, fiquem bem.